Só para você ver o poder do silêncio na vida de uma pessoa. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, tá? Não é ninguém falando, não. Aconteceu real comigo. Eu estava num ambiente, não vou ficar citando nomes nem lugares, porque tem muitas pessoas que me seguem aqui. E a gente não precisa disso, sabe? Deus está sempre à nossa frente, nos protegendo, nos capacitando, nos dando discernimento. Então não vou citar nomes, não trabalho com nomes nesse vídeo. Mas eu estava num ambiente, num lugar que é uma prestadora de serviço, e eu estava conversando com as pessoas que estavam lá, né? Papo vai, papo vem. Aí uma pessoa chegou assim e começou a falar: ai, porque esse mês o meu cartão veio X reais, meu Deus do céu, nem gastei com nada. E aí a conversa se tornou, gente, em volta disso, né? Quanto que vinha o cartão, como as coisas estavam caras, e eu lá naquele ambiente fazendo parte disso tudo. Nessa época, só para vocês entenderem, eu tinha acabado de sair da prefeitura, né? Uma coisa que chamou muita atenção, porque quando eu saí da prefeitura, eu comentei com algumas pessoas que comentaram com outras, e enfim, né? Depois eu acabei compartilhando nas redes sociais e tudo mais, porque na época eu fazia vlog. Então, as pessoas deduziram: nossa, pra Bruna, né, tipo assim, abandonar um cargo público é porque ela deve estar ganhando muito e aquela coisa toda, né? Foi justamente nessa época. E assim, gente, eu nunca compartilhei minha vida pra me mostrar pra ninguém, até mesmo porque, pelo amor de Deus, né? A gente não precisa disso. E eu compartilhava porque eu fazia, é o meu trabalho, eu compartilhava vlog, né? Pra quem tá chegando nesse canal agora, eu era confeiteira ativa, né? Continuo sendo confeiteira, só que hoje não mais na ativa, ali na linha de frente, fazendo produção, aceitando encomenda. Mas naquela época eu tinha um delivery, né? E nossa, saí da prefeitura, e isso chamou muita atenção das pessoas. E você sabe que no seu ciclo social tem pessoas que te querem muito bem e tem pessoas que nem tanto. E tem pessoas que não querem ver você bem a ponto de serem melhor que elas, né? E aí eu tava nesse ambiente e eu caí na cilada de falar na inocência, enfim, de quanto tava vindo o meu cartão. Naquela época eu trabalhava com cartão de crédito também, e eu acabei comentando também porque o ambiente estava propício, nós estávamos conversando com isso, e eu acabei comentando quanto que tinha vindo a minha fatura. Falei: nossa, mas é assim mesmo, eu também, a minha fatura esse mês veio X. E foi uma loucura, assim, porque na época todas as minhas contas eram dentro do cartão de crédito, né? Tanto que depois eu tenho até um testemunho para contar para vocês sobre isso, gente. E assim, não era nenhum um valor absurdo. E aí, na hora, essa pessoa em específico, as demais que estavam lá, nem aí. Mas essa pessoa em específico arregalou os olhos assim e falou: como? Como assim? Nossa, pra você tá pagando tudo isso de cartão de crédito, tá ganhando muito bem, né? Aí eu brinquei, ainda falei assim: oh, quem dera. E papo vai, desconversei e acabou. Gente, saí de lá. No dia seguinte, eu tava na casa de uma outra pessoa. E aí essa pessoa chegou em mim e falou assim: Bruna, eu só vou te dar um toque. Toma cuidado com o que você fala. Aí eu falei assim: por quê? Eu tava tão assim, gente, que eu nem me toquei. Ela: porque aconteceu isso e aquilo, fulana de tal apareceu aqui na minha casa e veio falar que você falou tal coisa, e depois que você saiu desse ambiente que você tava, foi o comentário da tarde e todo mundo ficou comentando e falando. Gente, eu fiquei tão em choque, que eu falei assim: meu, como assim? Estranhamente, passaram-se alguns meses e tudo mais, e a minha vida, nessa época, financeira começou a ficar muito conturbada mesmo, tá? Pra quem acredita ou não, eu comecei a me enrolar no cartão de crédito, principalmente, que depois eu vou falar pra vocês o meu testemunho sobre cartão de crédito, que vocês não vão acreditar.
E o que eu fazia de manter minha vida financeira toda dentro do cartão caiu por água abaixo, tá? Eu me enrolei no cartão, eu acabei perdendo esse cartão, enfim, meu nome ficou negativado, aquela coisa toda, virou uma bola de neve terrível. E tudo isso porque eu dei brecha. Eu acredito nisso, e para quem não acredita, tudo bem, ok? Mas o silêncio é poderoso na nossa vida. E você deve aprender a crescer em silêncio. Passar pelas dificuldades em silêncio. Até mesmo as vitórias em silêncio também. Aí você vai me falar bem assim, mas Bruna, então eu não posso falar nada, fazer nada, não vou viver. Você deve sim, deve falar sim, mas na hora certa. Eu tinha uma certa mania de falar as coisas quando eu estava no meio do processo. Gente, quando você está no meio do processo, a única coisa que você pode e deve compartilhar é com Deus e mais ninguém, tá? Com Deus e mais ninguém. Não é com parente, com vizinho, com seja lá quem for, por mais que você confie na pessoa, e a gente tem que saber filtrar. E eu vou falar uma coisa pra vocês que vai fazer todo sentido, mas você sabe que pessoas que têm um olho torto pra cima de você, e eu não tô falando nem de inveja, de mal olhado, de nada do tipo, gente. Eu tô falando de pessoas que não faz a diferença alguma na tua vida, tá ali só de enfeite, ou às vezes você quer manter essa pessoa perto de você por alguma questão emocional, afetiva, enfim, alguma falta aí que tá te fazendo. São sempre pessoas próximas, tá? Igual eu compartilho, né, com vocês, e quem é minha seguidora, meu seguidor que gosta de mim, e eu não tenho o menor problema, sabe? Muito pelo contrário, a troca que eu tenho com vocês é uma troca muito gostosa, eu aprendo muito com vocês, tô gostando muito de ver que vocês também estão gostando dos vídeos que eu compartilho aqui no canal. Então, quem não te quer bem é sempre pessoa que tá próxima de você, tá? Sempre. Uma vez eu ouvi uma amiga minha também falou bem assim, ninguém tem inveja da Beyoncé. É sempre fulano, ciclano, beltrano. Sim, porque são pessoas que estão ali próximas e essas pessoas não querem ver você melhor que elas. E acabou, gente. Entendeu? Coincidência ou não, foi o que acabou acontecendo. E eu coloquei tudo a perder por conta da boca, tá? Então tomem cuidado, cresçam em silêncio. Eu vou passar agora algumas dicas pra vocês, coisas que eu aprendi na vida, com Deus me direcionando e me mostrando o caminho que eu deveria seguir depois de tudo que aconteceu, tá? Porque eu passei por um momento muito conturbado financeiramente, e muito desses momentos foi por... Muito desses momentos não, gente. Tudo que acontece na nossa vida, nós somos os responsáveis, né? Mas algumas coisas facilitaram para que isso acontecesse, tá? Eu compartilhar da minha vida financeira para pessoas que não vão me ajudar, não vão sabe, não iria acrescentar em nada. Você deve compartilhar sobre a sua vida financeira com o gerente do teu banco, com pessoas que vão facilitar, te ajudar, te auxiliar nesse processo, nessa recuperação. Não com uma pessoa que esteja no mesmo nível ou até inferior que você, entendeu? Porque isso só vai te puxar mais pra baixo, é um imã. Um exemplo, se você, gente, tá com uma dor, tô com dor nas minhas costas, tá? Eu vou te dar um exemplo. Quem você acha que vai te ajudar? Um médico, né? Você vai chegar no médico e vai falar, doutor, tô sentindo muita dor na lombar, tá acontecendo isso e aquilo. Ou uma pessoa que é hipocondríaca, que você vai chegar assim nela e vai falar bem assim, nossa, eu tô com dor nas costas. Essa pessoa vai te matar. Vai falar, meu Deus do céu, cuidado, porque pode ser o osso tal, e aí tem que fazer uma, sei lá, uma tomografia pra verificar o que tá acontecendo. Gente, não, tá? Essa pessoa vai acabar te matando, né? Em palavras. Porque não vai te ajudar, não vai te auxiliar. Ou então vai te receitar milhares e milhares de remédios. E ainda vai falar o pior, né? Porque tem pessoas que é assim, você fala que tá com uma dor na unha, a pessoa fala, mas eu já tive dor na unha, que cresceu pra minha mão, que desceu pro braço, eu fiquei com o braço engessado por 3 meses. Sabe aquelas pessoas negativas? Não vai te ajudar. Então, procurem as pessoas certas, tá?
Eu sei que tem pessoas que não têm o conhecimento de... Eu vou falar com quem, sabe? Então, busquem pelo menos conteúdos que vão te agregar. Vai ler um livro, vai ler um bom vídeo aqui no YouTube. Tem muito canal muito bom de investimento, como sair da situação de dívidas, como pagar as dívidas, como quitar as dívidas, enfim, sabe? Vai ler um livro. Ai, Bruna, não tenho dinheiro para comprar um livro. Baixa o PDF gratuito, tá? Sabe uma coisa que eu fiz, que me ajudou, mas eu confesso pra vocês que eu não cheguei a concluir? No Bradesco tem cursos gratuitos de educação financeira, tá? E você consegue fazer a inscrição de graça aí no celular da tua casa, ou no computador, e você consegue fazer. Tem muitos cursinhos gratuitos em instituições que são oficiais, reais, não é aquela coisa que você vai clicar num link suspeito e cair num golpe, não. Eu tô falando de Sebrae, eu tô falando de Bradesco, eu tô falando de, enfim, cursos assim que são de fontes seguras, entendeu? Porque até nisso você precisa tomar muito cuidado, tá? E ó, zip, minha boca vai fechar. Igual o Paulinho fala. Não comenta com ninguém. Ai, mas esse mês eu tô muito apertada, eu tô muito dura, peça ajuda. Claro, ninguém tá aqui falando pra você ficar ali agonizando, não. Mas saiba filtrar as pessoas com quem você compartilha a sua vida sentimental, financeira, familiar, tá? Ninguém precisa saber o que tá acontecendo dentro da sua casa de fato. E eu, muitas das vezes, acabava comentando sobre o meu casamento, sobre a minha rotina mesmo, assim, a criação dos meus filhos, minha vida financeira, falava muito, sabe? Então, não dê legalidade a essas coisas, sabe? E outra coisa, se você tá passando por uma situação complicada, delicada, que você não enxerga uma solução ali, você está totalmente perdido e cego. Em primeiro lugar, peça discernimento para Deus abrir os seus olhos, a sua visão, o seu campo de visão, porque às vezes a gente está tão atordoado que a gente não consegue enxergar um passo na nossa frente, tá? O que aconteceu comigo? Eu só precisei parar para Deus ir lá e mudar uma chave. Então, peça discernimento, orientação, sabedoria para você saber lidar com aquela situação, independente de que área você esteja passando, tá? E seja um filtro, tá? Se torne um filtro e saiba direcionar, conduzir aquela situação para as pessoas ou então para as oportunidades certas. Porque até nessa questão de oportunidades da vida, emprego, sei lá, algum convite que alguém te fez, até nisso você tem que saber balancear para ver o que será benéfico para sua vida e o que vai ser ali um imã que vai te puxar para baixo também, uma âncora, tá? Eu passei também por uma situação muito delicada, que por muito tempo, assim, que eu não soube o momento certo de dizer não para certas situações. Então, as pessoas me chamavam para coisas assim absurdas e eu aceitava, tá? Ai, Bruna, vai ter tal coisa em tal lugar. Vamos lá? Vamos. E eu nem podia estar lá. Primeiro, não tinha condições financeiras, físicas, mental, tá? Também não tinha. Não tinha com quem deixar meus filhos. E aí acabava deixando meu filho na casa da minha sogra para ir num lugar que não iria agregar absolutamente nada na minha vida. Entendeu? Então, até nisso, oportunidades que você acha que vai ser coisas que vão realmente facilitar a sua vida, na verdade vão atrasar e não vai te levar a lugar algum e você vai estar pior do que você estava quando você entrou nessa cilada, tá? Você precisa tomar cuidado, tá bom? É por essas e outras que Deus, muitas das vezes, dá não pra gente. Fala, não, você não vai passar em tal lugar, você não vai fazer isso, justamente para nos livrar disso. E quando a gente recebe esses nãos, né, que o nosso Senhor dá, a gente ainda fica com raiva. Olha que loucura. A gente ainda fica tipo assim, por que, Senhor? Né? Questionando, justificando. Gente, tudo dá graça, tudo dá glória. Às vezes esse momento que você tá passando aí de aperto, de sufoco financeiro,
você não tem nenhum planejamento de vida, você não consegue se imaginar daqui a 2 anos. Aprenda com essa situação, sabe? É uma escola, nossa vida é uma escola. E Deus coloca matérias pra gente, de fato, aprender a saber lidar com elas, entendeu? Então, tomem cuidado com essa questão, principalmente da fala. Cresça em silêncio. Vai fazer uma faculdade, vai fazer um cursinho do Bradesco gratuito no teu celular. Silêncio. Ninguém precisa saber. Faz ali uns 15 minutinhos antes de você dormir. Ou então quando você acorda. Nem marido, nem filho, nem ninguém. Não fala, tá? Mas é gratuito. Ótimo. Depois que você fizer, né, que você entender, depois, aí você comenta, se chegar uma situação pra você de uma pessoa, né, aí ao contrário daquela pessoa que é pedra de tropeço, que é um imã, uma âncora, você vai ser uma bênção. Aí você fala, olha, eu sei o que você tá passando, não dê detalhes, mas eu sei o que você tá passando, que tal fazer um curso de educação financeira? Inclusive eu já até fiz um, é de graça, é no site tal. Aí você indica e acabou. Depois, com a situação já resolvida e estabilizada. No processo, no deserto, é silêncio. Sem murmuração, sem comentários, sem por que, Senhor, pergunta, sabe? Deus é nosso Pai, Ele não nos deve satisfação, né? Não tem quando a gente fala não para uma criança, a criança fala por quê? E a gente vai lá e só responde por que não? É porque não. Então apenas aprenda, sabe? E feche a boca em relação a tudo, tá? Aí, só para concluir, eu falei, aí essa pessoa chegou em mim e falou, toma cuidado, porque foi uma pessoa que veio aqui em casa e comentou comigo. Gente, eu fiquei besta. Falei, gente, essa pessoa não tem o que fazer. Conclusão, eu nunca mais frequentei aquele ambiente, tá? Onde eu estava. Essa pessoa foi uma dessas pessoas que Deus retirou da minha vida. E hoje em dia é só bom dia, boa tarde, boa noite. Não comento, não falo, não dou brechas, não sigo no Instagram, não sigo no Facebook, não quero saber dessa pessoa, entendeu? E Deus é tão perfeito em tudo que faz, que quando Ele retira as pessoas da nossa vida, as pessoas de fato não nos enxerga, a gente meio que se torna invisível para essas pessoas, tá? Porque essa pessoa nunca mais tocou no meu nome, nunca mais, tá? Mas foi dolorido, eu fiquei bem chateada, eu lembro até hoje da sensação, que eu tive uma sensação ruim, sabe? Fiz a minha oração, entreguei para Deus e deixei com Ele. Só que demorou, porque a gente precisa aprender, e a gente não aprende da noite pro dia, tá? Depois houve outras situações anterior a essa, e depois também, que toda vez que eu falava alguma coisa, eu lembrava disso. Peraí, daqui pra frente eu não falo mais, deixa eu ficar na minha. E eu tenho essa mania de falar muito. Acho que vocês já repararam, cada vídeo aqui é meia hora. Então eu gosto de falar. Então, às vezes, a conversa tá indo ali fluindo e às vezes a gente acaba escapando alguma coisa. Aí eu, segura, Bruna, já sabe? E às vezes não tem coisa demais, assim, é coisas bobas, mas que não tem necessidade de eu compartilhar, entendeu? Tenha esse filtro, tá? Peça discernimento a Deus, sabedoria. Se você passou por uma situação dessa, deixa aqui nos comentários pra gente poder conversar. E tome cuidado com a sua boca. Vai comprar um bem, vai comprar um carro, vai trocar de carro, em nome do Senhor. Silêncio. Se você é casada ou casado e vai comprar junto com a sua esposa, ok. Vocês dois ali em união. Sogro, sogra, mãe, pai, tio, tia. Ninguém precisa saber. Até mesmo crianças, filhos, sabe? Não, só vocês dois em oração ali, até adquirir o bem. Quando o carro chegar, você tiver que trocar, as pessoas vão ver, vão te perguntar, e você fala, foi presente de Deus, foi Deus que me deu. Pronto, acabou, morreu o assunto, entendeu? Porque, infelizmente, a maldade, ela existe, tá? E, infelizmente, também eu fui prova viva disso e, graças a Deus, aprendi com o erro, tá? Então, tomem cuidado. Seja um filtro, tá bom?
Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar muito, para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante aqui na plataforma e fazer ele explodir para geral. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.